Olá, gente, pessoal da Escola de Líderes, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, estou fazendo aqui a nossa primeira videoaula da Escola de Líderes Semear 2020 e está sendo um desafio para nós, né? Tentei aqui de alguma forma fazer o melhor material para você. Espero que a gente consiga, né? Espero não, nós vamos conseguir, em nome de Jesus, dar seguimento à nossa Escola de Líderes. Não vai ser um vírus que vai parar a gente, né? Nós vamos continuar porque a obra de Deus não pode parar. Então, este vídeo aqui é exclusivamente da aula 3, ok? Do domingo passado, do dia 22, se não me engano, acho que foi 22, né? Então, a gente vai estar fazendo essa aula. Você que já esteve na aula, né, presencial no domingo passado, no dia 22, não precisa assistir essa aula, tá bom? Mas, se você quiser assistir, será um prazer e é bom que você dá uma recapitulada. Mas este vídeo eu vou estar repetindo a aula que a professora Ellen deu. Vou repetir porque muitas pessoas não foram por conta dessa situação toda aí, tá bom? Então a gente vai pegar aqui na aula 3 e nós vamos continuar. E ainda essa semana a gente vai fazer a aula 4 e nós vamos estar informando para você o dia. Provavelmente vai ser domingo mesmo. De repente a gente coloca um pouquinho mais tarde, de repente a gente coloca de 9 às 10. Eu vou estar passando informação para você no WhatsApp, ok? Vamos continuar a nossa escola, ok? Mas antes eu queria que você fechasse os seus olhos, que a gente pudesse fazer uma oração, amém? Senhor, nós queremos te agradecer por mais um tempo que estamos passando, até mesmo de dificuldade, mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e as dificuldades nos fazem crescer, fazem ampliarmos as possibilidades e nós queremos te agradecer por isso, porque em meio à crise o teu povo cresce, o teu povo não para e nós queremos glorificar o teu nome, porque a tua palavra diz que em tudo dai graças. Então nós te damos graça também nas crises, nós te damos graça por estes momentos difíceis que estamos passando, mas nós cremos que o Senhor está conosco e nós não vamos parar a tua obra vai continuar, a Escola de Líderes vai continuar, os nossos cultos vão continuar, porque o Senhor é o nosso Deus. Não existe vírus que possa parar a gente, nós vamos continuar, porque a tua obra não vai parar. E aí peço a tua bênção para esta aula, que o Senhor esteja abençoando cada um dos teus filhos que estão nas suas casas assistindo essa videoaula. Em nome de Jesus. Amém. A gente está no primeiro módulo, correto? Estamos aí no módulo 1, que é a liderança. E nós vamos falar hoje sobre a terceira aula, né? A terceira aula da escola, que vai ser o caráter do líder. Tá? Nós vamos tratar sobre este assunto. Todo líder, na verdade toda pessoa, né, ela tem um caráter. Só que tem pessoas que têm um bom caráter e pessoas que têm um mau caráter. Mas caráter todo mundo tem. Então nós vamos falar sobre o caráter do líder, ok? E o texto que nós vamos usar é Filipenses 1, versículo 6. A carta, né, de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ok? Então, Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, dizendo para eles, né, para animá-los, porque Cristo é quem começou a obra em nós, né, no dia que nós nos convertemos. Ele que nos converteu, é o Espírito Santo que nos convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, Paulo escreve isso, porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Jesus ainda não voltou, então o que acontece? Nós precisamos estar cada dia aprendendo mais, tendo nosso caráter moldado, e a gente tem que estar aberto a isso, porque ninguém é perfeito. Não é porque nós aceitamos a Jesus que agora a gente é perfeito, que a gente não tem pecado mais, que a gente não tem desafios pela frente, tratamento no caráter. Muito pelo contrário, nós vamos falar sobre o caráter de um líder, certo? Nós precisamos de ter um bom caráter em vários segmentos da sociedade, como com nossos amigos, na nossa família, enfim. E como líder, nós precisamos também ter um caráter de líder, tá
tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Então vamos definir aqui qual é o conceito, né, de caráter. Caráter é a soma de traços da personalidade, certo? Expressa no modo de agir e reagir de cada pessoa diante das circunstâncias da vida. Então, todos nós temos as nossas ações, certo? E temos as nossas reações. Então, o nosso caráter é visto nisso aí, tá? Nas nossas ações e reações, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de reagir. A gente está em determinada situação, qual é a nossa reação? Né? Diante de uma situação, o que nós vamos fazer? Qual vai ser a palavra que nós vamos liberar? Qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a nossa reação? Então isso define, né? É a soma desses traços, porque todo mundo tem uma personalidade. A gente não vai falar aqui sobre as personalidades, mas cada um tem, um é sanguíneo, o outro é colérico, enfim, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma personalidade, mas de uma coisa é certo, o bom caráter tem que existir de uma pessoa e outra. Mesmo sendo nós diferentes uns dos outros, nós precisamos mais uma coisa, a gente precisa ter em comum, bom caráter, tá? Principalmente como líder, certo? O caráter tem um papel fundamental na vida de qualquer líder, tá? O caráter, na verdade, a gente está falando do bom caráter, né? Ele tem um papel fundamental na vida de qualquer líder. Se o caráter for defeituoso, certamente o líder fracassará em seu trabalho. Então o líder tem que ter esse caráter moldado, forjado, principalmente o líder com o caráter cristão, né? O líder cristão, certo? Então, certamente o líder fracassará em seu trabalho. O modo como o líder trata das circunstâncias da vida diz muito sobre o seu caráter, né? A gente já falou sobre isso aqui, correto? As crises não formam necessariamente o caráter, mas certamente o revela. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes quando estamos em crise, a crise não forja o nosso caráter, mas ela revela o caráter que nós temos. Então, em todo momento que nós estivermos em crise, seja qual for a área da vida, essa crise vai revelar quem nós somos. As respostas que nós vamos dar vai revelar quem nós somos. Então, antes de reagir, pense, conte de 1 até 10, respire fundo, para que o seu caráter seja tratado, porque se você der logo uma resposta, uma atitude precipitada, pode revelar o seu caráter. Então, trata o seu caráter, segura a onda para que você possa ser, né, um líder com caráter irrepreensível, né, como diz a palavra de Deus. Vamos lá. A maneira como um líder vive fala tão alto que nem se pode ouvir o que ele diz. Olha só que doideira. As nossas atitudes, a forma que a gente vive, tá? Fala muito mais alto do que as nossas palavras. Não adianta você chegar e falar, meu discípulo, faça isso. Você vai chegar para o seu discípulo e falar assim, faça isso, isso, isso. E o líder e o seu discípulo vai olhar para você e vai falar assim, ó, como assim? Você não dá exemplo, né? Como é que você vai chegar para o seu discípulo e falar assim, você tem que ser dizimista? Se na verdade você não é, como líder, não é dizimista. Né? Então você primeiro tem que analisar as suas atitudes, porque a todo momento a Bíblia fala que nós estamos rodeados de grandes testemunhas, de grande nuvem de testemunhas, que estão o tempo todo olhando para a gente, observando o nosso comportamento. Então, se dizemos que nos convertemos, que somos de Cristo, tá? As nossas atitudes elas têm que ser atitudes que condizem com a nossa fé. Então, seus discípulos sempre estarão de olho na gente. Nossos discípulos, né? Sempre estarão de olho na gente, nas nossas atitudes, porque a gente pode falar, mas se as nossas atitudes não condizerem com o que a gente vive,
Isso não vai funcionar, não vai ter efeito não, tá? Então, o que a gente vive fala tão alto que nem se pode ouvir o que ele diz. Caráter é mais do que falar. Caráter é atitude, tá certo? Vamos embora. Qualquer um pode dizer que tem integridade, mas a ação é o verdadeiro indicador do caráter. Então, falar que você tem caráter é uma coisa, entendeu? Falar que você é um homem íntegro é uma coisa. Quer ver uma coisa? Jó, né? Deus falou isso, homem íntegro, que se desvia do mal, certo? Então, e quando Deus mandou a aprovação para Jó, ele não mudou o discurso dele, ele continuou sendo íntegro, continuou sendo fiel, mesmo perdendo família, perdendo filho, perdendo empresa, perdendo saúde, né? E perdendo o apoio da esposa, ele não mudou. Por quê? Porque Jó tinha o caráter tratado, Jó tinha o caráter forjado. Então, o próprio Deus falou isso, né? Então, isso é muito interessante. Seu caráter determina quem você é. Quem você é determina o que você faz. Então, o caráter vai determinar quem você é. Se você tem um bom caráter, se você tem um mau caráter, certo? E isso vai refletir nas suas atitudes, certo? O seu caráter vai refletir naquilo que você faz, porque bom caráter, uma pessoa de bom caráter, ela vai fazer coisas boas, ela vai ter atitudes nobres, mas o mau caráter, a atitude também será de mau caráter, certo? Por isso, nunca se pode separar o caráter de um líder de suas ações. Ok? Então, se você é um bom caráter, vai estar ligado. Não adianta você falar que você tem integridade se as suas atitudes não condizerem com isso. Então, tudo anda junto, certo? Você se põe como um líder de caráter, mas as suas ações e as suas reações comprovam que realmente nós somos homens e mulheres, né, de pessoas de bom caráter, certo? O caráter do líder tem que ser moldado, alinhado com as ordenanças da palavra de Deus, certo? Deus respeita o indivíduo, mas existe uma forma na qual todo convertido deve ser encaixado, que é o caráter cristão, o exemplo de Cristo. Então, independente de sermos cristãos ou não, porque o nosso caso aqui nós estamos falando de caráter cristão, mas independente, porque uma pessoa ela não precisa ser cristã, convertida a Cristo, para ter um bom caráter, para ser uma pessoa de bom caráter, certo? Ou de mau caráter, né? Ela simplesmente, ela é o que ela é, certo? Ela é o que ela é, independente da sua crença. Então isso faz parte do ser humano, tá? É uma virtude. O bom caráter é uma virtude de um ser humano, não é somente... O cristão nem se fala, né? Nós como cristãos, nós temos que redobrar, triplicar essa atenção para sermos termos pessoas de bom caráter, entendeu? Porque além do natural de termos que ser pessoas de bom caráter naturalmente, cristãos piorou. A gente tem que ser muito mais ainda, né? Dar muito mais exemplo em relação a isso aí, ok? Vamos lá. Os seguidores, presta atenção nisso aqui é muito importante. Os seguidores não confiam em líder cujo caráter apresenta falhas. Cara, você não vai ter discípulos, você não vai ter ovelhas debaixo da sua cobertura, debaixo do seu pastoreio, se você não for uma pessoa de bom caráter, tá? Você não vai conseguir juntar pessoas, agregar pessoas perto de você. As pessoas vão olhar assim e falar assim, tá vendo essa mulher desconfiadinha ali? É basicamente isso que acontece, né? A pessoa vai ficar desconfiando, esse líder aí, não sei não, hein? Esse cara é duvidoso, esse cara aqui, não sei não, hein? Não confio nele não, ele falou umas coisas que eu não confio, e ele agiu de uma forma que eu não estou confiando nele. Então ele nunca vai ter êxito. Esse líder nunca vai ter êxito, vai passar dificuldade, certo? Vamos lá. O caráter cristão
é a peculiaridade que distingue o homem espiritual do homem carnal, certo? Então, o caráter cristão, a gente está falando disso, né? De caráter cristão, ele tem é algo peculiar, certo? Além de termos que ser pessoas de bom caráter, naturalmente falando, como eu falei antes, né? Como cristão, aí que nossas atitudes elas têm que ser atitudes espirituais, olhar com os olhos espirituais e não como um homem carnal, né? Eu até coloquei essa foto aí porque o nome desse homem é Leandro Carnal, inteligentíssimo, um homem respeitadíssimo na sociedade, um homem que dá palestras, vai nas escolas, faculdade, enfim, é um homem que está na mídia, porém ele é ateu, né? Ele é ateu, ele é declarado ateu. Então, assim, porque ele só consegue enxergar o homem terreno. O líder cristão, ele tem que enxergar além do natural, porque a fé é coisa de doido. A fé, ela não é racional. A fé, ela é algo que transcende. A fé, ela é transcendental. A fé, ela não é humana, ela vem de Deus. E Deus não é humano, né? Deus ele está muito acima disso tudo. Então nós, como cristãos, nós cremos que existe, certo? Um Deus que está acima de todas as coisas, criador de todas as coisas, e é nesse Deus que nós nos embasamos, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida a este Deus, né? E eu coloquei isso aí porque este homem, ele é muito inteligente, mas ele não é cristão. Ele não tem a sua vida transformada por Jesus, certo? Então não adianta sermos intelectuais, não adianta falarmos bem na nossa célula, pregarmos muito bem, se o nosso caráter cristão não está alinhado com a palavra de Deus, ok? Precisamos entender que somos ovelhas do pastor Jesus e precisamos ser sempre tratáveis, ensináveis, submissos, transparentes, esperançosos e santos. Isso aqui faz parte de um caráter cristão, certo? Vamos ver o que Jesus, isso aqui, ó, Jesus, o Messias, ó, aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou na forma de servo, foi submisso, obediente até a morte e morte de cruz. Entende, queridos? Então, nosso parâmetro de liderança é Jesus. O nosso parâmetro de servo é Jesus. O nosso parâmetro de humildade é Jesus. Se ele foi humilde, se ele foi submisso, se ele foi servo, por que nós não seremos? Ele é o nosso líder maior. Ele é o nosso líder supremo. Foi ele que morreu na cruz para nos salvar. Ele está acima de tudo na nossa vida. Então, Cristo, tá? Ele é o nosso exemplo maior de um homem que foi um líder, mas que tinha Deus acima dele, que estava fazendo com que ele cumprisse toda a vontade. E ele cumpriu com louvor, com amor, com dedicação, tá? E o resultado é a nossa redenção. Então, Jesus foi tudo isso, ok? Como deve ser o caráter do líder cristão? Agora a gente vai ver como tem que ser este líder. Tratável, como a gente já falou, né? Deus sempre nos tratará através de alguém ou de alguma coisa. Queridos, quando a gente fala assim, Deus trata com a minha vida, Ele vai enviar gente chata pra gente enjoada, gente que reclama, né? Mas nós como líderes, nós temos que aprender a ouvir coisas, a ouvir reclamação, e Deus vai sempre, quando a gente ora assim, Senhor, me dá paciência, Ele vai mandar um monte de coisa para tirar a nossa paciência, porque para termos o caráter tratado, Deus tem que mandar aquilo que vai mexer, né? Não tem jeito. Então Deus sempre vai mandar situações, pessoas para nos tratar. Né? Não é fácil, entendeu? Não é fácil, mas nós vamos... A gente consegue, né? A gente aprende, a gente cresce, é muito bacana isso. O líder também ele tem que ser ensinável. Deus sempre nos ensinará através de alguém ou de alguma coisa também,
certo? A gente precisa aprender, queridos. Quando a pessoa fala assim, ó, eu já sei tudo, tem alguma coisa errada. Ninguém sabe de tudo. A vida é uma eterna escola, entendeu? A gente nunca pega diploma, não, eu tenho doutorado em vida, eu sou fera, eu sei tudo da vida, não sabe não. Tudo, sempre teremos algo para aprender, principalmente com a palavra de Deus, né? O líder também tem que ser submisso, né? Como eu já falei também, às autoridades constituídas, né? Os pastores, os líderes, os pais, certo? As esposas, aí no caso das esposas, ao marido, né? Submissão ao marido, submissão ao patrão, certo? Então, todas as áreas, a gente já falou na pré-escola, né? Sobre essa questão de submissão, né? De autoridade espiritual. Então a gente precisa ter isso muito gravado na nossa mente. O líder, ele precisa ser submisso. Quem que está acima dele? Né? O líder de macro, certo? Quem está acima ali dos discípulos da célula é o líder de célula. Então existe essa hierarquia e a gente precisa aprender isso. A gente precisa andar em submissão, tá? Porque até o inferno tem hierarquia. Tá? Existem anjos caídos, no caso, né, os demônios, que têm patentes. Existem demônios com patentes mais elevadas, certo? Por final, Satanás que está, né, ele é o chefe dos demônios. Então ele está acima, todos eles se submetem às ordens superiores. Até o inferno é assim. E às vezes na igreja, né, muitos líderes não querem ser submissos às autoridades. E é complicado para um líder ter êxito, né, nessa questão aí. Vamos lá. Esperançoso, né? Sempre crer que a cada dia você será melhor, né? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que acontece, queridos? Às vezes, o líder, por ter pecado, por ter errado, ele acha que acabou o planeta, que acabou o mundo, já era. Não já era, não. A gente tem que aprender a ter esperança. Hoje está ruim, minha célula hoje está... Poxa, só tem uma pessoa, queridos, eu fiz célula com um discípulo durante 1 ano. E esse discípulo, quando eu pregava na hora da palavra, ele dormia. Agora você imagina, né? A luta, né? E graças a Deus hoje, né, as coisas estão acontecendo, a célula da gente de casais está crescendo, está chegando um monte de gente. Então existe tempo para todas as coisas, mas a gente tem que ter esperança de que a gente vai aprender, que a gente vai crescer, que Deus vai abrir as portas, que a gente vai ganhar alma para Jesus e a gente vai arrebentar. Mas a gente tem que ter esperança. Um líder, ele precisa ser esperançoso, tá? Transparente, certo? Com Deus, consigo mesmo, com todos que o cercam, seus líderes, seus pastores, né? Seu discipulador. A gente precisa, queridos, a transparência, sabe? A gente se você errou, se você pecou, chega para o seu líder e fala, poxa, meu líder, eu pequei, eu errei, ore aqui por mim, me perdoa, ore por mim, interceda por mim. Um líder que encobre as suas transgressões, a Bíblia fala isso, que aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então seja transparente. Você não é o Superman. Às vezes as pessoas acham que o pastor tem que ser o Superman, que o apóstolo tem que ser Superman, tem que aguentar tudo, ouvir tudo e aguentar. Tem que aguentar mesmo, né? Só que ninguém é Superman. A gente tem a nossa fragilidade, nosso momento de tristeza, nosso momento de vontade de abandonar, de chutar o pau da barraca, de largar tudo. Seja transparente e peça ajuda, certo? Porque a gente consegue caminhar assim, tá? Santo, né? Ser santo não é opção. Isso aqui é fantástico, né? Ser santo não é opção, é uma decisão. A Bíblia fala assim, ó, sede santos, né? É uma ordem de Deus para seus filhos. Então, santidade é uma obrigação de todo crente. Santidade é uma obrigação de todo líder. De todo líder. Andar em conformidade com a vontade de Deus. O que significa a palavra santo, certo? De repente você vai ter essa dúvida. A palavra santo significa separado, ok? Então nós somos santos para Deus, ou seja, nós somos separados para Deus, ok? Então nós nos separamos do mundo, nos separamos do pecado, nos separamos da perversidade, da mentira, certo? Da sensualidade, da lascívia, para sermos de Deus.
Porque em Deus, tudo isso tem que ser arrancado da nossa vida, certo? Então a santidade é isso, é você abrir mão de todo o achômetro, de toda a carnalidade, para que a gente ande na presença dele, agradando a ele, né? Ok? Vamos lá, vamos caminhar. A gente vai falar um pouquinho agora do G12, né? Na verdade é o governo dos 12, né? A gente está falando sobre a visão celular, o caráter do líder, mas a gente vai falar do líder dentro da visão celular. Porque você vai assumir sua célula, amém? Você vai ganhar multidões para Jesus, você vai arrebentar, você vai povoar o céu, certo? E nós estamos falando da liderança dentro da visão celular, nessa hierarquia. A escola de líderes, ela faz parte do terceiro degrau da escada do sucesso, certo? Então, vamos falar um pouquinho do líder dentro da visão celular. Vamos lá. A visão celular no governo dos 12 trouxe para a igreja do século XXI a oportunidade de ser, ter e fazer o melhor para Deus. Isso quando aceitarmos o tratamento do caráter. Então, Deus vai te usar muito dentro da visão celular. Você vai ter seus 12, você vai ter seus 144, você vai ser ungido a pastor. Mas, primeiro, é necessário ter o tratamento do caráter, ter o caráter tratado, para aí sim Deus começar a nos levantar, porque o que mais tem aí que a gente vê são líderes de mau caráter, certo? Saiba que o amor de Deus não faz acepção de pessoas, mas faz asepsia. Tá? O que é asepsia? É uma lavagem, né, interna, é uma limpeza interna, é de dentro para fora. Certo? Jesus certa vez falou isso, né? Que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, porque criticaram que os discípulos não estavam lavando as mãos para comer, né? E Jesus falou, o que contamina o homem não é o que entra, não, é o que sai. Ou seja, quem estava contaminado não era o discípulo que estava comendo sem lavar as mãos, era aquele linguarudo que estava criticando, certo? Então Deus ele não faz acepção de pessoas, se é pobre, se é rico, se é negro, se é branco, não importa. Agora, Deus faz asepsia, né? Essa lavagem, essa limpeza daquilo que for preciso tirar da nossa vida para que sejamos bons líderes, né? Líderes que agradem a Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre o que o líder jamais pode ser. Tá? Vamos lá. O líder não pode ser mentiroso. Um líder que é mentiroso, ele perde o crédito. Não só o líder, qualquer pessoa que é mentirosa, ele perde o crédito, você nunca vai acreditar em nada que ele fala, então isso não vai funcionar, não vai dar certo. Fofoqueiro, certo? Fofoqueiro, tudo você fala para os outros, né? O camarada que a pessoa ouve alguma coisa de longe e começa, ó fulano, você não viu que o apóstolo falou não? Você concorda com isso? Né? O cara fofoqueiro, caloteiro, né? Que compra não paga, meu Deus do céu, não pode ser violento. Cara estúpido, grosso, violento, certo? Desobediente, murmurador, rebelde, nada disso um líder pode ser. Né? Uma pessoa que é assim, ela tem que deixar Deus tratar o caráter dela para que ela tenha êxito na sua liderança. Tá? Vamos lá. Um líder tem que ser, primeiro, o que um líder tem que ser? Confiável, é o oposto, certo? Um líder tem que ser confiável. Gente, isso aqui presta atenção. Quando você tiver sua célula, seus discípulos vão chegar para você no final da célula e vai falar assim, meu líder, posso conversar com você? Eu preciso, estou passando uma luta e quero conversar com você. Aí ele vai contar segredos para você. Vai contar segredo para você. Então, se você não for uma pessoa, se você for um fofoqueiro, se você for uma pessoa que não é confiável, tá? Você vai destruir a alma do seu discípulo. Eu estou falando isso porque eu conheço, uma vez uma pessoa chegou para mim e queria conversar comigo. E eu falei, poxa fulano, procura seu líder, se abre com ele. Ah, Paulo André, não dá para fazer isso não. Ou por que não? Porque uma vez eu fui contar umas coisas para fulano e para o meu líder e a igreja toda já estava sabendo. Entende, cara, como é que você fere a pessoa, como é que a pessoa fica com vergonha, você expõe a pessoa. Não pode, um líder tem que ser confiável. Se você tem dificuldade de guardar segredo, ore a Deus e deixa Deus tratar isso de você.
Deixa Deus tratar isso de você, porque um líder precisa ser confiável. Nunca dê com a língua nos dentes quando um discípulo confessar um pecado, te contar uma história, porque às vezes são cada histórias assim, terríveis, né? Voltando aqui porque cortou de novo. Então o líder tem que ser confiável, né? O discípulo ele vai ver no líder o seu braço direito, o seu ombro amigo. Então, por favor, seja uma pessoa que sabe guardar segredo dos seus discípulos, tá certo? Calmo, né? Uma pessoa que não é explosiva, uma pessoa que não é tudo grita, né? Seja calmo, honesto, uma pessoa honesta. Poxa, se você teve uma oportunidade de ser honesto, por exemplo, o trocador do ônibus te deu um troco a mais, a pessoa na padaria te deu um troco a mais, devolva esse troco. Devolva, mostre que você é uma pessoa honesta para si mesmo, para a pessoa e para Deus, certo? Então, seja honesto, obediente, temente a Deus. Muitos líderes vacilam porque perdem o seu temor a Deus. O temor a Deus vai embora, né? Então, seja temente a Deus. Bom ouvinte. Todo líder ele tem que ser bom ouvinte, ele tem que estar ouvindo, aprendendo o tempo todo. A Bíblia fala isso, né? Sejais tardio para falar, tardio para se irar e pronto para ouvir. Então, o líder ele tem que ter essa prática de querer ouvir, de querer aprender, entendeu? Porque o líder que para de aprender, eu falei no início lá, né? O líder que para de aprender, ele está enfadado aí a estagnar, certo? Vamos lá. Bom conselheiro, certo? Então, quando a gente é bom ouvinte, a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente começa a dar bons conselhos para as pessoas. E outra coisa eu vou te falar. Se você não tem um bom conselho para dar, fique quieto. Não responda. Não se precipite. Não, eu tenho que ser a solução. Você não tem que ser a solução. Se você não souber dar uma direção para um discípulo, certo? Não dê. Procure o seu líder de macro, procure orar, procure o apóstolo, aí a gente vai resolver, a gente vai fazer de tudo para resolver aquela questão e dar uma saída para aquela pessoa. Mas não é porque você é o líder que você tem que ter resposta na ponta da língua. Não é assim que funciona, não. Tá? Você precisa ter bons conselhos para dar. Porque se você não tiver bom conselho, é melhor que você não dê. Tá bom? Sincero. Seja sempre sincero com os seus liderados, com as pessoas. Um líder ele precisa ser sincero, mas até a sinceridade tem o seu momento certo. Tem que ter cuidado com a sinceridade. Entendeu? Porque nem todo momento a gente pode ser tão sincero assim. Né? A sua esposa chega para você e fala assim, como é que eu tô? Você vai falar assim, você ficou gorda com essa roupa. Você falar isso, você vai, poxa, mas você mandou ser sincero? Então, cada caso você tem que saber o momento de ser sincero. Né? Quando a gente fala assim, a palavra sincero, na verdade, ela significa sem cera. Né? Ela é sem cera, não tem maquiagem, é algo verdadeiro. Você vai falar a verdade para a pessoa, mas de uma forma, porque, queridos, existe forma de você ser sincero. Tá? Eu vou citar esse exemplo aqui, né? Quando minha esposa me pergunta sobre uma roupa, alguma coisa, e eu vi alguma coisa que não ficou legal, eu às vezes não falo nada, dou um sorrisinho de leve, né? Porque tem que ter cuidado para não entristecer a pessoa, porque a sinceridade em excesso é um problema. Fala tudo na cara, não observa qual é o melhor momento para falar. Então seja sincero sim. Mas do jeito certo, da forma certa, né? Na hora certa, use sua sinceridade, ok? Vamos lá. Nós vamos falar de uma coisa aqui agora, botei até essa foto, de um homem bem feinho, olhando no espelho, mas o espelho está dizendo que ele é lindo. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque um líder precisa estar atento à sua autoimagem e sua autoestima. A gente vai falar sobre isso. Tá? Primeiro a gente vai falar sobre autoimagem, beleza? Gente, só abrir um parênteses aqui. Se você tem alguma dúvida, dá pausa no vídeo, anote as dúvidas e vai me perguntando. De repente você continua com o vídeo, tá? Continua.
Tudo bem que pode passar muito do horário, do nosso horário, certo? Mas tenta pelo menos anotar e me fazer uma pergunta só. Vá anotando as dúvidas que você tiver, tá certo? Que a gente muda de assunto assim, né? Pode ficar para trás. Vamos lá. Autoimagem. O líder precisa entender isso aqui e ter isso muito vivo na sua vida, tá? Nossa autoimagem é formada de certos pensamentos e atitudes que temos a nosso próprio respeito. Pensamos que somos simpáticos ou não, educados ou não, né? A pessoa fala assim, não, eu sou simpático, eu me considero uma pessoa simpática. Eu, particularmente, estou falando de mim aqui agora, eu acho que eu sou uma pessoa simpática. Onde eu chego, eu brinco, né? As pessoas se divertem comigo, não é sempre assim, né? Eu tenho meus momentos também, né? de impetuosidade, mas eu me considero uma pessoa simpática, uma pessoa que gosta de conversar, gosta de dar atenção para as pessoas, enfim. Apesar de eu ser um pouco distraído, mas eu gosto de dar atenção às pessoas. Pensamos que somos simpáticos ou não, educados ou não, competentes ou incompetentes. Você fala assim, rapaz, eu sou incompetente. Ué, pronto, sua autoimagem está lá embaixo, certo? Inteligentes ou burros. Você fala de você mesmo, você é inteligente ou você é burro? Né? O que você acha? Não, Paulo André, eu não sou nenhum nem outro. Isso vai ser o que você é. A sua vida é o que você pensa que ela é, certo? Amados ou não, né? Você fica assim, eu não sou amado, ninguém me ama. Pronto, ninguém te ama. Porque na sua cabeça isso já está projetado, ninguém te ama, certo? Precisamos construir nossa autoimagem baseados no conhecimento das Escrituras. Vamos ver o que diz? Mateus, vamos ler só esse primeiro aqui, Mateus 22, 29. Vamos abrir rapidinho. Mateus 22, o que diz lá? Vamos ver. Mateus 22, 29. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, queridos, a gente erra porque a gente quer. Porque o próprio Deus, ele já estabeleceu para nós quem nós somos. Deus, ele desenhou a gente, Deus, ele fez a gente já no mais alto nível de criatividade, de amor, de tudo. Ele disse assim, ó, haja luz e houve luz, haja estrelas no céu, luminares no céu e houve. Mas quando ele foi fazer a gente, ele fez com as suas próprias mãos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, só não tem uma autoimagem elevada quem não quer, porque Deus nos fez assim, tá? Desde o princípio da Bíblia, vemos que fomos criados à imagem de Deus, foi o que eu acabei de falar aqui, certo? A Bíblia ensina-nos que somos filhos de Deus e que Ele nos ama, certo? Nós somos filhos de Deus, Ele nos ama e pronto, e é assim que vai ser sempre. Que Jesus deu sua vida por nós, Romanos 5,8. Que Deus nunca nos abandonou, Deuteronômio 31,6. Que Ele continua conosco cada dia, sempre, até a eternidade, Mateus 28, 20. Então, é isso que Deus pensa de nós, tá? Não pense de outra forma, é assim que Deus pensa de nós. Vamos lá. Autoestima. Vou falar um pouquinho sobre a autoestima, é um pouco diferente da autoimagem. Tá? A autoestima é o mesmo que amor próprio. Amarmos a nós mesmos. O amor próprio bíblico coloca Deus no centro e reconhece que somos objetos do seu amor. Tá? A autoestima, queridos, é aquela pessoa que está para cima o tempo todo. Ela sabe que ela tem um defeito, que ela tem um cabelo não muito bom, mas aquilo não atrapalha ela. Aquilo não bota ela para baixo, sabe? A pessoa sabe que anda de bicicleta, que anda a pé, que gostaria muito de ter um carro, mas não tem. Mas isso não entristece ela. Ela não se sente menor que as outras pessoas por causa disso. Eu, por exemplo, Deus curou a minha autoestima, porque eu tinha uma autoestima extremamente baixa, porque eu não tinha dinheiro para sair para lanchar com os meus amigos da igreja, quando eu era adolescente. Eu andava extremamente mal vestido porque eu não tinha dinheiro para comprar roupa.
E a minha autoestima, eu era extremamente magrelo, e as pessoas, eu não conseguia arrumar uma namorada porque eu era extremamente magrelo, porque eu era extremamente feio, eu era extremamente mal vestido, sem dinheiro. Que menina, afinal de contas, ia querer namorar comigo? Então minha autoestima era extremamente baixa. Né? Graças a Deus eu tive um encontro com Deus e Deus curou minha alma. Curou minha alma. Então a autoestima é você se amar, é você não se destruir. Porque as pessoas que têm autoestima baixa, elas se destroem, cara. Elas se destroem, elas se ferem, tá? O que não é autoestima? O que não é autoestima? Não é superioridade, não é porque você tem uma autoestima elevada, uma autoestima alta, que você vai se sentir superior que os outros. Não, eu tenho um carrão, eu tenho uma moto, eu tenho um bom salário, eu me visto muito bem, olha meu cabelo como é que é, olha o cabelo dela, olha o cabelo feio, o meu muito melhor. Então a autoestima não é isso, tá? Isso é superioridade, a Bíblia condena isso, que a Bíblia chama isso de soberba, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E o soberbo pega a glória para si mesmo, entendeu? Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Certo? Então o líder não pode ser se achar superior, certo? A ninguém. Não é vontade própria, sabe? A autoestima não é fazer a sua própria vontade. Porque eu tenho uma autoestima alta, elevada e eu faço o que eu quiser. Não é bem assim não, tá? Tudo tem que ser feito do seu jeito, está sempre certo, impõe sua vontade, é obstinado, não, tem que ser do meu jeito, né? Porque do jeito que eu faço é melhor do que todo mundo, certo? Então não é a sua própria vontade, não, certo? A autoestima não tem nada a ver com isso. Não é egocentrismo, certo? Tudo volta para você, tudo tem que ser do seu jeito, o mundo gira ao seu redor. Isso não é autoestima, não é autoestima. Tá? Quer ser o centro de tudo, igual crianças que têm todos voltado para as suas necessidades, né? Você quer que todo mundo abrace suas necessidades, certo? Quer que a atenção seja toda voltada para você. Não faça isso, não se permita ser assim, tá? Que é projeção, certo? Não é orgulho, certo? O líder não pode ser orgulhoso, certo? Autossuficiência, arrogância, desprezo para com os outros, orgulhoso, né? Está errado e não assume. O líder está errado e não reconhece que errou. Gente, a coisa mais linda que existe é quando a gente erra e chega uma pessoa e fala assim, cara, você errou. E a gente, poxa, meu querido, é verdade, cara, pai, me perdoa. Puxa vida, me perdoa. É a coisa mais linda que tem, porque as pessoas acham que pedir perdão e que reconhecer seu erro é sinal de fraqueza. Não é não, é uma virtude. É uma virtude, tá? Você está dando chute no orgulho. Mandando orgulho para longe de você. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre isso aqui, ó. Se o que imaginamos e pensamos influencia tanto, precisamos guardar nossa mente, nossos pensamentos naquilo que é certo e bom, ok? Então, se nós tudo que pensamos a nosso respeito, tudo que imaginamos a nosso respeito, isso vai para onde? Isso vai para a nossa cabeça. Então a gente precisa guardar a nossa mente em Deus, certo? A gente precisa guardar, encher a nossa cabeça daquilo que é bom. Como fazer isso? Vamos ver como que a gente faz isso então. Precisamos fazer um exame introspectivo, tá? 1 Coríntios 11, 28. Você lê, queridos, porque senão a gente vai perder um pouco de tempo aqui. A aula está ficando muito extensa. E aí fazermos uma faxina interna. Temos que pedir ajuda ao Espírito Santo para penetrar nas profundezas do nosso ser e limpar, corrigir e tirar, né, o que não está certo. Certo? Davi viu-se nessa situação e disse, sonda-me, ó Deus, né, e vê se há em mim um caminho mau. Coloque em mim um espírito reto, sabe? Davi era uma pessoa extremamente quebrantada, tinha o governo nas mãos, era um homem poderoso, mas ele sempre tinha esse coração quebrantado, ele sempre preservava a mente dele, ele sabia, olha, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei das coisas grandiosas que Deus já fez na minha vida,
mas eu preciso guardar a minha mente. E como é que a gente faz isso, queridos? Precisamos fazer um exame introspectivo, sempre reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, sabe? Sempre reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. Começar a encher a nossa cabeça de humildade, tá? E de dependência de Deus. Segundo, nós precisamos conhecer e praticar a palavra de Deus. Quando a gente falou sobre isso em outra aula, né? Sobre leitura da palavra, sobre devocional. Enfim, nós precisamos conhecer e praticar a palavra de Deus. É a Bíblia que nos confronta. O apóstolo até falou disso, que ele leu uma vez, e eu também não esqueci disso mais. Que, na verdade, nem sempre somos nós que estamos lendo a Bíblia. É a Bíblia que está nos lendo, né? Porque ela nos confronta. É ela que fala para a gente como nós temos que agir, como que nós temos que ser, como nós temos que reagir, o que nós temos que tirar da nossa vida. Né? Então temos que permitir a Bíblia ler a gente e a gente ser sincero e deixar a palavra de Deus transformar a nossa vida, né? Mostrar para a gente o que é certo e o que é errado, nossos desejos bons e maus, certo? A Bíblia nos mostra isso, mas a gente precisa ler, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Terceiro, precisamos fazer da nossa mente, nosso interior, um depósito de coisas boas, né? Eu já falei sobre isso aqui, a Bíblia fala isso, né? Para trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. A gente está aí com essa crise toda aí de coronavírus. Se a gente ficar coronavírus está matando, está morrendo, e que não sei o que, fulano de tal está no hospital, não morreu não sei quantos na Itália. Se a gente encher a nossa cabeça disso, a gente vai ficar deprimido, a gente vai querer sair de casa, a gente vai infartar. Né? A gente tem que trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. O coronavírus vai passar, o governo vai achar uma cura para isso aí, Deus vai tirar essa praga do nosso meio, e a gente tem que começar a se encher de fé, tá? Em todas as áreas da nossa vida. Então o líder, ele tem que encher a mente dele de coisa boa, certo? Quarto, precisamos ter uma vida de oração, né? Já foi falado isso também na aula anterior. Oração é a chave, né? É algo que não pode faltar na vida de um cristão, principalmente do líder, a vida de oração, certo? Agora, com a mente renovada, você deve aprender e aceitar-se do modo como Deus te aceita. Isso tornará mais fácil aceitar as outras pessoas e melhorar seus relacionamentos, tá? Se tivermos uma autoimagem sadia, ao efetuarmos qualquer tarefa, mesmo existindo muitas pessoas que também a façam melhor que nós, continuaremos nos valorizando, ou seja, reconhecendo o nosso valor e importância. Então não importa se tem alguém que faz coisa melhor do que eu, graças a Deus. Quando eu trabalhava com vídeo, e eu via a pessoa fazendo um clipe melhor do que o meu, eu ficava feliz da vida. E eu queria aprender o que o cara fez. Poxa, por que o dele ficou melhor do que o meu? Porque eu queria aprender e eu ficava feliz, né? É triste quando você compra um carro novo e que vem um irmãozinho, você vem todo feliz, fala: ô irmão, olha aqui o carro que Deus me deu. Aí o irmão, em vez de ficar feliz, ele fica com a cara atufada, chupa o limão na hora, né? Faz cara feia. Por quê? Porque ele não consegue se alegrar na alegria do outro. Então isso aí, por mais que a pessoa alcance, conquiste mais do que nós, quando nós temos o nosso caráter tratado por Deus, tá? Nós somos pessoas de bom caráter, a gente se alegra com a conquista. Você pode andar a pé e o outro comprou uma BMW, você vai se alegrar com a conquista do seu irmão. Tá? Então é assim que nós temos que viver, queridos. É assim que nós temos que viver. Poderemos olhar para nós mesmos, experimente no espelho e dizer: olha, eu gosto de você. Recebeu uma tarefa e fez o seu melhor para a glória de Deus. Então olha no espelho e fala assim: você pode, você é capaz, você consegue. Poxa, você fez dessa vez, não ficou tão bom não, mas você vai fazer, vai melhorar, vai ficar melhor, eu vou fazer de novo, eu vou conquistar de novo, eu vou correr atrás, eu vou conseguir. Sabe, ter esse ânimo e nunca deixar uma derrota, algo que você fez que não deu certo, morrer dentro de você. Não deu certo, agora você parou, você desistiu, né? Não seja assim, tá? Mas se quisermos fazer o melhor, só para sermos o melhor, nunca nos sentiremos realizados, satisfeitos conosco mesmo. Então faça o melhor que você puder fazer para Deus, não para si próprio,
tá? Você é capaz, você pode, mas tudo para a glória de Deus, ok? Então, gente, essa foi a nossa terceira aula do módulo 1, terceira aula concluída com sucesso. Obrigado por você estar aqui comigo até agora, né? Então, todas as perguntas, todas as dúvidas que você tiver, coloque aí no WhatsApp, coloque na pergunta aí que eu vou estar respondendo para você, tá bom? Então, gente, até a próxima aula, se Deus quiser. Deus te abençoe. Um abraço.